Se esse vídeo apareceu pra você, provavelmente você acompanhava o UFC lá na época do Anderson Silva e do José Aldo, mas nos últimos 13 anos, por algum motivo, você parou de acompanhar o UFC e de uns tempos pra cá um monte de coisa começou a acontecer. E agora tá todo mundo falando do retorno do Conor McGregor, o UFC na Casa Branca, Alex Poatan possivelmente se tornando o primeiro triplo campeão do UFC, e mais um monte de coisa que você teria que passar uma tarde inteira garimpando no YouTube pra alguém te explicar tudo o que tá acontecendo. Então, mantendo a tradição aqui desse canal, que há 9 meses atrás começou com um vídeo como esse de UFC explicado, do resumão do UFC pós Anderson Silva, vamos agora pro resumo atualizado baseado nos dados de 2026 sobre tudo que está acontecendo no UFC para você que está por fora. No vídeo de hoje, que nós não teremos o habitual documentário semanal no canal, a gente vai ter uma análise de tudo que está acontecendo no UFC agora, divisão por divisão, das edições mais próximas que a gente já tem marcadas do UFC atualmente, e do prognóstico do UFC daqui para o fim do ano, do que provavelmente vai acontecer ali em cada divisão e do que você pode esperar agora que você está voltando a acompanhar o UFC. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque dá um trabalhão fazer esses vídeos. A maioria das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não se inscrevem, então não custa nada, clica aqui em inscrever-se, deixa a sua curtida e vamos para análise. Se a gente rebobinar a fita 15 anos atrás, lá em 2011, nós tínhamos nada mais nada menos que 3 campeões brasileiros no UFC, sendo um deles o maior peso-pena de todos os tempos, José Aldo. Nós tínhamos também o grande Maurício Shogun, que foi o primeiro campeão brasileiro do Pride e do UFC, e que foi também antecessor do Jon Jones nessa categoria como campeão. E obviamente o nosso maior de todos os tempos, Anderson Spider Silva, que deixou não apenas para os fãs brasileiros, mas também do mundo inteiro um legado imortal no esporte. Até aí beleza, só que em 2011, Shogun lutou com Jon Jones com a costela quebrada e foi destruído e perdeu o cinturão. Logo mais em 2013, na segunda edição da Semana Internacional da Luta, o nosso grande Anderson Silva teve aquela fatídica derrota por Chris Weidman, perdendo também o seu trono. E mais 2 anos depois, José Aldo perdeu para Conor McGregor em 13 segundos. E nessa altura do campeonato, a gente que tinha apenas um último campeão brasileiro no peso pesado, que era o Fabrício Werdum. Poucos meses depois, o Werdum perdeu também o cinturão, sendo nocauteado em Curitiba pelo Stipe Miocic. Depois disso, de 2016 até 2021, quem carregou o Brasil no UFC nas costas foi a Amanda Nunes. E foi apenas no pós-pandemia de 2021 pra frente que o Brasil voltou a reagir no MMA masculino. E depois que a Amandinha se aposentou por um tempo, quem representou o Brasilzão no UFC foi essa galera aqui. E inclusive são eles os maiores nomes brasileiros da atualidade do MMA hoje. Charles do Bronx se tornou campeão depois de 11 anos no UFC. Carlinhos chegou no UFC em 2010. Jon Jones nem era campeão ainda. Se tornou campeão finalmente em 2021. No ano seguinte, Alex Poatan, nosso índio mãos de pedra, se torna pela primeira vez campeão peso médio do UFC em cima do então campeão Israel Adesanya. E em 2023, Alexandre Pantoja se torna campeão peso mosca do UFC. De lá pra cá, todos eles já perderam seus cinturões, mas ninguém aqui tá em má fase. Pantoja provavelmente vai ter revanche no segundo semestre desse ano. Charles do Bronx é o atual campeão BMF do UFC, do cinturão simbólico Badass Motherfucker, do cara mais brabo. E o Charlinho tá com a faca e o queijo na mão para disputar de novo o cinturão da categoria até 70 quilos. E o Poatan não apenas subiu de categoria e virou duplo campeão, como agora, em junho de 2026, vai disputar o cinturão peso pesado do UFC. E ele pode se tornar o primeiro triplo campeão da história do MMA. Mas aí beleza, os únicos brasileiros que estão fazendo barulho no UFC hoje são esses 3 caras aqui? Não. Outra galera que tá fazendo um barulho danado é a Fighting Nerds. Eles que venceram um prêmio de equipe do ano em 2024, que estavam todos os 4 invictos no UFC e que perderam 100% da invencibilidade no ano passado, em 2025. Todos os 4 perderam lutas. Entretanto, todos eles já deram a volta por cima e já venceram a rodada seguinte e já estão novamente bem posicionados nas suas respectivas divisões. Principalmente o careca Jean Silva, na categoria peso-pena, cujo campeão atual é Alexander Volkanovski, daqui a pouquinho eu falo mais disso. E o nosso fumante do Muay Thai, Carlos Prates, também conhecido como Cigarlos Prates, que tá também na cara do gol para disputar o cinturão da categoria dele. O líder da equipe, Caio Borralho, peso médio, e o peso leve, Maurício Ruff, não estão muito distantes das cabeças da categoria também. E o maneiro dessa galera aqui é que basicamente qualquer um deles aqui tem a possibilidade de cinturão num horizonte não muito distante. Todos os 4 mandaram bem nas últimas rodadas. E ao mesmo tempo que pode ser que nenhum dos 4 se torne campeão do UFC, pode ser que qualquer um deles se torne também.
Inclusive, dos 4 aqui, quem eu achava mais difícil virar campeão era o Caio Borralho, porque o campeão da categoria dele é muito duro. Khamzat Chimaev tá invicto. Só que esse mesmo campeão eu tô achando que vai defender o cinturão dele agora em maio e vai subir pra categoria de cima. De tal forma que já não seria mais papo de maluco falar na possibilidade futura de cinturão. Então quando você vê essa galera do oclinho no octógono, são os Fight Nerds. Vamos falar agora então de categoria por categoria, o que tá acontecendo no UFC e o que eu acho que vai acabar acontecendo nos próximos meses. Nos pesos mosca, categoria até 56 quilos, os mais levinhos do UFC, o nosso então campeão até dezembro do ano passado era o grande Alexandre Pantoja, que reinava soberano no peso mosca, tava com 5 defesas de cinturão já, e que é sem dúvidas o segundo maior peso mosca da história do MMA e do UFC, atrás apenas do DJ, Demetrius Johnson, que teve 11 defesas de cinturão. Só que aí, pá, dezembro do ano passado, Pantoja foi dar um chute alto na cabeça do Joshua Van, escorregou e quando ele foi se apoiar pra cair no chão, ele deslocou o ombro, o cotovelo, eu não entendi direito o que foi essa lesão dele, mas ele se machucou ali na hora e não conseguiu continuar. Então, de certa forma, ele perdeu o cinturão, mas ele não foi derrotado pelo Joshua Van. E eu não acredito que ele seria derrotado pelo Joshua Van. Ninguém acreditou que isso tinha acontecido na hora. Joshua Van, que é um jovenzinho, geração Z, primeiro campeão do Myanmar da história do UFC, é um cara perigoso, tem qualidade técnica, mas absolutamente eu não acho que ele estava no nível do Pantoja. A gente teve essa fatalidade e ele é o campeão atual. E vai defender, inclusive, o cinturão dele fim de semana que vem contra o Tatsuro Taira. Vamos ver como vai ser essa defesa aí. Independente do resultado dessa luta, quem vencer vai pegar o Pantoja lá no segundo semestre. Eu acho que o Pantoja recupera o cinturão ainda esse ano. Categoria peso galo, até 60 quilos. No ano passado, 2025, a gente teve um cara que estava numa fase absurda da carreira, que era o georgiano Merab Dvalishvili, e batia nos top do ranking da divisão dele como se não fosse nada, fazendo parecer fácil. Lá em dezembro, na mesma noite que o Pantoja perdeu pro Joshua Van, o Merab me perde o cinturão dele pro Peter Yan, naquela que foi a 4ª defesa de cinturão dele no mesmo ano. E se o Merab tivesse vencido essa luta em dezembro, ele teria batido um recorde que seria apenas dele. Ele teria sido o único campeão da história do UFC a defender o cinturão 4 vezes no mesmo ano. Ninguém fez isso. Dificilmente alguém vai fazer isso. Porque disputa de cinturão é muito tudo ou nada. Tem muita coisa em jogo. Não é só a bolsa dos lutadores, mas também a carreira do cara que tá em jogo ali, ele não pode sair aceitando qualquer luta. E até por isso que a maioria dos campeões do UFC defendem o cinturão no máximo 2 vezes por ano. O normal, inclusive, é defender 1 vez por ano. E o Merab só ano passado defendeu 3 e disputou a 4ª, onde ele perdeu para esse cara aqui, Peter Yan. Peter Yan, por sua vez, que já havia sido campeão da categoria, quando ele disputou e venceu o cinturão contra o nosso campeão José Aldo. E apesar do Peter Yan ter tido ali uma fasezinha da carreira encardida, onde ele perdeu o cinturão, disputou uma revanche, perdeu, lutou contra o futuro campeão Merab, perdeu também. Ele voltou a entrar em boa fase, enfileirou 3 vitórias consecutivas, disputou o cinturão contra o Merab, onde ele era zebra do ano, e para surpresa de todo mundo, ele venceu, e não foi por pouco não. Peter Yan deu aula pro Merab Dvalishvili. Ele bateu no Merab de maneira que a gente nunca havia visto o Merab apanhar, e recuperou o cinturão dele e é o atual campeão da divisão. O meu prognóstico para essa divisão aqui é 99,9% de certeza que vai ter uma trilogia dos dois, porque na primeira luta deles o Merab deu aula, na segunda o Peter Yan deu aula. Eles dois estão muito na frente do resto da categoria. Tem só um carinha que tá perto deles, que é o Umar Nurmagomedov, primo do Khabib, mas assim, independente, eles vão se enfrentar na trilogia, isso vai acontecer. E eu acho que o Merab leva a trilogia. O que eu acho que vai acontecer aqui é um bagulho pique Rock 3, quando o Rock tava lá, 300.000 anos campeão, invicto, fodão. E aí o Clubber Lang, que era o Mr. T, chegou e deu uma peia nele, daí ele acordou pra vida e falou assim: eita, rapaz, tem um cara aqui que é bom, hein? E aí eles tiveram a revanche, na revanche ele acordou pra vida, levou a sério o bagulho, não deu por garantida a vitória, e aí ele venceu. Cara, o que o Merab fez ano passado no UFC é um negócio sem precedente. Apesar do boxe do Peter Yan ser absurdo, eu tenho certeza que o Merab tem não apenas o tanque de combustível, mas também a qualidade técnica e a sapiência, o QI de luta pra conseguir vencer essa trilogia. Eu acho que ele volta a ser campeão sim. E se ele faz isso, automaticamente ele já é o novo GOAT da categoria, acima do Dominic Cruz. Na categoria de cima, peso pena, categoria até 64 quilos. O atual rei da divisão é ele, o nosso australiano carequinha, queridão de todo mundo, Alexander Volkanovski, o Volkan. Caso você não tenha acompanhado essa época, 10 anos atrás, quando o Aldo perdeu o cinturão dele, e o McGregor se tornou campeão, mas ele já subiu direto para a categoria de cima para buscar o próximo cinturão, vagando o cinturão peso pena. O Aldo chegou
a se tornar novamente o campeão, mas ele perdeu para um carinha chamado Max Holloway. E o Holloway nocauteou 2 vezes de forma incontestável, de forma brutal o Aldo, e pegou o bastão da divisão peso-pena, se tornou o novo bicho-papão ali da divisão. E a vida do Holloway foi um conto de fadas até o Alexander Volkanovski bater no Aldo e disputar o cinturão peso-pena contra ele. Eles lutaram um total de 3 vezes, trilogia na qual o Volkanovski foi invicto. Ele levou as 3 lutas por decisão, apesar de eu ter achado que o Holloway venceu a segunda luta, mas ele venceu o Holloway. E daí, meu parceiro, o Volkanovski defendeu 6 vezes o cinturão da categoria. Apenas uma defesa a menos que o Aldo. E por que o Volk é tão especial, além dele ser um queridão e ter um canal de culinária no YouTube? Basicamente, nos últimos 15 anos da carreira dele, ele perdeu só para 2 caras. Um deles é o atual melhor lutador do mundo, Islam Makhachev, quando ele subiu para a categoria de cima para tentar o duplo campeonato e perdeu nas 2 tentativas, mas que na primeira ele foi o cara que mais deu trabalho pro Islam Makhachev na vida. A luta foi para decisão e foi pau a pau, foi 3-2 pro Islam Makhachev. E o segundo a vencer ele foi o espanhol-alemão georgiano Ilia Topuria, eu vou falar daqui a pouquinho mais dele, que é atualmente o lutador número 2 do mundo e que na época estava em ascensão, nocauteou o Volka e subiu para a categoria de cima para se tornar duplo campeão. Mas depois disso, o Volka bateu 2 vezes no Diego Lopes, recuperou o cinturão e defendeu o cinturão. Nós não sabemos ainda se a próxima rodada do Volka vai ser contra Jean Silva ou Movsar Evloev, mas independente de quem for o adversário, se o Volka vence a próxima luta, ele também se torna o novo GOAT inquestionável do peso-pena acima do José Aldo, porque apesar dele possivelmente empatar o número de defesas do Aldo, o auge do Volka durou muito mais do que o auge do Aldo. E ele já fez história e já recuperou o cinturão depois dos 35 anos. E tá sendo um campeão dominante perto dos 40 anos de idade. Dito isso, se o Volka pega Movsar Evloev, eu acho que ele vence e vira o novo GOAT da categoria. E se ele pega Jean Silva, se ele sobrevive os 2 primeiros rounds com o Jean Silva sem ser nocauteado, evitando as mãos, cansando o Jean, ele também vence e também se torna o GOAT da categoria. Enquanto isso, o nosso grande Charles do Bronx, que tá numa fase incrível da carreira, que nos últimos 10 anos só perdeu pra elite igual o Volkanovski, e inclusive ele perdeu pra mesma galera. Charles perdeu o cinturão pro Islam Makhachev e disputou esse mesmo cinturão contra Ilia Topuria na Semana Internacional da Luta ano passado. E o único que tá acima dele no ranking hoje é Arman Tsarukyan, que venceu ele naquela decisão dividida meio meh. Puta, aquela luta foi foda. Mas desde o nocaute contra Ilia Topuria no ano passado, o Charlinho já lutou mais 2 vezes, finalizando o Matheus Gamrot lá no Rio de Janeiro e dando uma aula pro Max Holloway, conquistando o cinturão simbólico BMF. E o futuro da categoria peso leve até 70 quilos e do Charles na divisão vai depender do impasse mexicano que tá acontecendo agora entre Ilia Topuria e Islam Makhachev. Os 2 lutadores top 1 e 2 do ranking pound for pound do UFC hoje são Islam Makhachev e Ilia Topuria, respectivamente os campeões da categoria meio médio e peso leve. E já faz mais de 1 ano que a gente tá esperando essa super luta entre os 2. Luta essa aqui quase aconteceu ano passado, mas os astros não se alinharam. E o cenário atual é esse aqui. Os 2 vão defender os seus respectivos cinturões. O Topuria vai pegar o campeão interino, Justin Gaethje, e o Makhachev vai pegar o número 1 do ranking, Ian Gary. E cara, eu espero do fundo do meu coração que eles defendam os cinturões deles e se enfrentem no segundo semestre. Mas de verdade, não tem como saber o que vai acontecer aqui. Porque por um lado tem a mídia falando que Justin Gaethje contra Ilia Topuria é uma mera formalidade, que o Justin Gaethje é serviço dado. Só que ao mesmo tempo que eu acho sim que o Ilia Topuria vence, o Justin Gaethje é um cara mais porradeiro, mais violento do UFC dos últimos 10 anos e é nocauteador. Daí os caras virarem pra mim e falarem que é impossível o Justin Gaethje acertar uma mão de sorte ali e nocautear o Ilia Topuria, não é, cara. Eu acho que isso vai acontecer? Não. Topuria é muito inteligente, é um excelente lutador, ele é mais rápido, mais jovem, mais forte, mas é possível. Galera falar que é impossível, não é impossível, é improvável. E do outro lado a gente tem o sucessor de Khabib Nurmagomedov, aquele russo que bateu no Conor McGregor, o brother dele, irmão de criação, melhor amigo, Islam Makhachev, sucessor dele, não apenas foi o campeão mais dominante peso leve, como subiu de categoria, venceu no peso meio médio e é duplo campeão agora. Mas cara, Islam Makhachev com os seus 1,78 de altura, vai pegar o meninão novo, Ian Gary, de 1,91 de altura. E que assim, se o Gary fosse só alto e fosse uma porta, não ia ter nem conversa aqui. Mas ele, apesar de novo, é um dos caras mais inteligentes da divisão inteira. E do ponto de vista biológico, não só da carcaça dele, mas da idade, eu diria que apesar do Islam Makhachev ter muito mais currículo, muito mais gabarito, ter mais legado que o Gary, que nem campeão foi, essa aqui no papel tem tudo pra ser a luta mais difícil da vida do Makhachev. Ian Gary pode dar mais trabalho que o Alexander Volkanovski deu. Dito isso, eu vou estar torcendo pro Islam Makhachev vencer essa luta, não porque eu gosto do Islam Makhachev, mas porque eu quero que ele lute com o Ilia Topuria depois. Essa luta de 2 duplos campeões, número 1 e número 2
2 do Pound for Pound nunca aconteceu na história do esporte. Isso tem que acontecer, mas eu não ficaria chocado se o Gary vencesse por decisão. Não acho que ele nocauteia o Makhachev, não acho que ele finaliza o Makhachev, mas eu acho que é possível ele levar a decisão, se ele for inteligente e utilizar as vantagens dele. Categoria peso médio, que era a categoria lá do Anderson Silva, do nosso Spider, cujo sucessor espiritual do Spider foi Israel Adesanya, e que um tempinho depois Alex Poatan chegou e já vazou pra categoria de cima, e quem assumiu a bronca na época foi esse cara aqui, Sean Strickland, que por sua vez perdeu o cinturão pro sul-africano Dricus du Plessis, nessa que foi uma fase meio estranha da carreira do Sean Strickland. E enquanto isso, o checheno invicto Khamzat Chimaev passou o carro no Dricus du Plessis, brincou de boneca com o Dricus, fez o que quis, venceu 5 rounds a 0, numa luta que pessoalmente eu achei que foi meio estranha, porque ele não infligiu muito dano ao Dricus. Ele neutralizou bastante, pesou bastante, botou várias vezes o Dricus no crucifixo, pegou as costas várias vezes, mas não nocauteou, não finalizou, não machucou o rosto do Dricus. Em outras palavras, ele levou uma vitória burocrática pra casa, fez uma luta chata, mas venceu. E agora, semana que vem, esses dois aqui vão sair na mão pra decidir quem vai ser o próximo campeão. Só que uma coisa que talvez você não saiba é que o Sean Strickland, além de ser um completo maluco, ele que é um cara de extrema direita, daquela galera americana hipernacionalista que anda armado falando America First, USA, ele que já foi censurado diversas vezes em coletivas de imprensa porque ele não tá nem aí pra nada, ele fala o que ele quer, quando ele quer. O Sean Strickland é o maior hater e maior crítico do Khamzat Chimaev dentro do UFC. E ele fala abertamente há anos que odeia o Khamzat Chimaev, porque o Khamzat paga de amiguinho do ditador da Chechênia, homem responsável por cometer atrocidades. E o Strickland nunca deixou barato essa história, sempre falou abertamente mal do Khamzat por causa disso. Daí aquela coisa, há quem diga que o Khamzat faz isso pra proteger a família dele, há quem diga que ele realmente se vendeu por ditador da Chechênia, que é o cara mais poderoso do país dele. Mas o fato é que esses dois aqui se odeiam tanto que eles nem vão ser colocados na mesma sala na semana da luta. Quando for ter coletiva de imprensa, pesagem, entrevista, não sei o que mais, o UFC supostamente não vai fazer encarada entre eles. Sabe aquela tradicional encarada na semana da luta? Aparentemente não vai ter. E o bagulho aqui é louco porque a gente tá falando do Sean Strickland, que anda armado na rua e que diz que se o Khamzat for homem pode vir encontrar ele, que ele mata o Khamzat no meio da rua, enquanto que o Chimaev é amigão do ditador da Chechênia. Então se rola um BO entre esses dois aqui na semana da luta, nós estamos falando de papo de fim de carreira e começo de Terceira Guerra Mundial. Na categoria de cima, o atual campeão é o ex-stripper Carlos Ulberg, que venceu por nocaute a luta mais bizarra que eu já vi na minha vida contra o Jiri Prochazka. Já no primeiro round, o Ulberg estourou o joelho e o doente do Prochazka, em vez de terminar de jambrolhar a outra perna dele e nocautear a luta safe, ficou brincando com a comida, tomou um cruzadão e caiu apagado no chão e perdeu o cinturão dele. O absurdo aqui foi esse. Um bagulho que era pra ter sido favorável pra ele, acabou tirando ele de tempo, e aí todo mundo viu o que viu e aconteceu aquela cena bizarra. Porém, diante da lesão, o novo campeão Carlos Ulberg vai ficar aí tranquilamente um aninho de molho e com certeza haverá um cinturão interino em jogo. E quem eu acho que vai disputar esse cinturão interino são os ex-campeões Magomed Ankalaev e Jiri Prochazka, os fregueses do Poatan. O Prochazka também não é de vencer luta por decisão. Todas as lutas da carreira ele venceu apenas uma por decisão. Luta do Prochazka é nocaute ou finalização, nem que seja ele o nocauteado. Dito isso, eu acho que o Prochazka nocauteia Ankalaev no segundo semestre e de março para abril do ano que vem ele pega de novo o Ulberg e eu acho que ele vence a revanche. E agora, galera, por último, não menos importante, vamos falar de peso pesado, vamos falar de UFC Casa Branca e vamos falar de retorno do Conor McGregor. Primeiramente, o que está acontecendo no peso pesado do UFC agora é o seguinte. Lá em outubro, o francês Cyril Gane disputou o cinturão peso pesado contra o inglês Tom Aspinall. O Gane estava vencendo o primeiro round e aí ele foi lá e meteu os 2 dedos no olho do Tom Aspinall. E de lá pra cá, Tom Aspinall nem treinando tá mais, teve que fazer cirurgia ocular, tá todo fodido do olho. E hoje, 1º de maio de 2026, o papo que rola na internet é que o Tom Aspinall vai voltar no segundo semestre e vai defender o cinturão dele. Houve boatos de que ele iria embora do UFC para lutar boxe, mas nada disso foi confirmado ainda. E enquanto essa novela da recuperação ocular do Tom Aspinall não termina, foi criado um cinturão interino peso pesado que vai ser disputado em junho na Casa Branca entre Poatan e Cyril Gane. E aí, como vocês estão vendo aqui, ó, já tô manifestando aqui o resultado da luta aqui, ó, vai, chama,
toma. 14-3 Alex Poatan. Vitória por homicídio chamoso, quando há intenção de chamar. Poatan campeão peso pesado do UFC. Primeiro triplo campeão da história do MMA. Mas se isso acontece, a gente tá falando ainda do cinturão interino. Já foi histórico ele subir o peso pesado? Já foi histórico ele disputar um cinturão mesmo que seja interino? Sim. Mas ele só vai ser campeão se ele vence Tom Aspinall no segundo semestre. E o primeiro passo para isso vai ser ele jambrolhar, passar o carro em cima do Ciryl Gane lá na Casa Branca em junho. E falando em Casa Branca, caso você ainda não tenha visto meu documentário sobre o UFC Casa Branca parte 1 e parte 2, as lutas que nós teremos lá na casa do Donald Trump no aniversário de 80 anos dele, que vai ser um domingo inclusive esse UFC, dia 14 de junho, são essas aqui. E daí assim, esse card da Casa Branca foi amplamente criticado nas redes sociais. A torta e a direita tinha gente falando que era o pior card, que eles hyparam demais o evento, que isso e que aquilo. Mas como esse não é o foco da análise de agora, se você quiser ouvir o que eu acho desse card de fato da Casa Branca, é só ir lá depois assistir meu documentário. Eu vou deixar o link pra ele no final desse vídeo aqui. Mas bem, falando de UFC Casa Branca, essa edição aqui que foi anunciada lá no 4 de julho do ano passado, na mesma época que eu comecei este canal que aqui vos fala, e fiz lá a edição 1 do UFC explicado do ano passado. Naquela época, muitos jornalistas e críticos de MMA ainda diziam que era muito incerto esse evento. Evento esse aqui que vai acontecer no gramado da Casa Branca pra uma galera escolhida a dedo. Eles não vão nem vender ingresso pra galera que vai ficar ali na frente do octógono. Vai ter apenas chefe de estado, liderança política, empresários, alguns lutadores do UFC, claro, por motivos de segurança, né? Boatos, inclusive, que os lutadores vão sair pra entrar no octógono de dentro do salão oval. E daí o público pagante que vai de fato assistir a transmissão desse UFC vai estar alguns quilômetros por lado ali numa estrutura que vai ser montada pros fãs de UFC, nesse evento que vai ser uma celebração festiva dos 250 anos dos Estados Unidos. É por isso, inclusive, que não vai ser o UFC 329, vai ser o UFC Freedom 250, Liberdade 250. Falando das lutas em si agora, esse card aqui tem os seus problemas, não é um card perfeito. O UFC hypou demais o evento sim. A gente vai ter apenas essas 7 lutas aqui, não vai ter card preliminar, vai ser só esse card principalzão aqui. Mas no geral, vai ser um bom card, vai ter as duas maiores estrelas comerciais do UFC da atualidade, Ilia Topuria e Alex Poatan no mesmo card. E eu tô animado pra assistir esse dia histórico. Evento esse que vai levar inclusive o UFC e o MMA para um novo patamar de visibilidade mundial. O que vai ter de gente que vai assistir esse UFC aqui no dia, que nunca assistiu um UFC na vida, é muita gente. E falando em visibilidade, no mês seguinte a gente vai ter o retorno de Conor McGregor. Retorno esse que demorou muito tempo para ser alinhado, para finalmente acontecer. Aonde na Semana Internacional da Luta, Conor McGregor vai lutar supostamente contra Max Holloway, nessa que vai ser uma revanche, quando 1 milhão de anos atrás o Conor McGregor pegou um Max Holloway novinho, começo de carreira, e venceu ele por decisão unânime, mas que agora eles vão se enfrentar no momento da carreira onde Max Holloway tá no seu auge técnico e o Conor não pisa no octógono há 5 anos. Ele que tá vindo de 2 derrotas por nocaute por Dustin Poirier, onde na última luta ele teve aquela fratura feia na canela igual do Anderson Silva, e que de 5 anos pra cá tudo que ele fez da vida foi festar e abusar de substâncias ilícitas. Então, por mais que a mídia esteja adorando esse retorno do McGregor, e o fã Nutella talvez veja esse retorno como a segunda vinda de Cristo à Terra, eu sinceramente vou achar maneiro o McGregor lutando, é óbvio, não tem como, né? A gente tá falando do Conor McGregor, mas eu não só acredito que o Holloway vai vencer essa luta, como eu acho que ele vai machucar bastante o Conor, e eu acho que ele vai vencer por decisão unânime, vai bater no Conor 5 rounds, vai deixar o rosto dele desfigurado, e eu acho que essa aparição do McGregor vai ser única, não acho que ele vai lutar mais algumas vezes, acho que ele vai lutar essa uma vez, vai passar vergonha e não vai voltar mais, porque essa luta aqui é, acima de tudo, uma manobra comercial da Paramount para vender a assinatura. McGregor é só um chamariz pra galera entrar na Paramount e assinar, e eles fazerem um investimento de 7,7 bilhões no UFC valer. E as demais lutas especuladas para esse card me animam também. Se isso aqui realmente se confirmar, tem tudo para ser uma grande edição do UFC. E se o card fosse esse, eu pessoalmente estaria mais animado para a luta co-principal do que para a luta principal. Porque a gente tem o francês Benoit Saint-Denis, que tá vindo numa fase incrível, que vai pegar um Paddy Pimblett, que fez a luta da vida dele em janeiro contra o Justin Gaethje. Essa luta aqui tem tudo para ser puro suco de violência, eu tô animado por isso aqui acontecer. E esse confederado aqui, Gable Stevenson, é nada mais, nada menos que o pupilo de John Jones, que vai estrear no UFC, supostamente nessa mesma edição aqui. E esse cara aqui, se você nunca ouviu o nome dele, ele é tipo um novo Brock Lesnar que vai chegar no UFC agora. Ele que é medalhista olímpico de ouro de wrestling e que tem no corner dele um dos maiores lutadores da história do esporte. É no mínimo interessante esse cara chegar no UFC. Provavelmente vão botar ele pra lutar com alguma marmota na estreia dele. Acho muito difícil darem um Alexander Volkov pra ele, ou algum ranqueado top 5. Mas só desse cara chegar pra agitar o peso pesado do UFC já é uma excelente notícia pros fãs de MMA. Então, meus consagrados, o que tá no horizonte
horizonte do segundo semestre do UFC agora é isso aqui. E eu acredito 100% que essa galera que fica falando na internet que o UFC de hoje em dia tá um lixo, e que o UFC não é mais o que era antes, e que porque o Pride foi o auge do MMA. Meu brother, o que tá acontecendo no UFC agora é isso aqui. É bagulho de Game of Thrones misturado com House of Cards que tá rolando no UFC agora. É uma geração de assassinos do MMA que tá ajudando o esporte a evoluir pro próximo nível. Eu pessoalmente não poderia estar mais animado para assistir as próximas edições do UFC. O bicho tá pegando e o bicho vai pegar nesse segundo semestre. E o meu prognóstico tá aqui. Alexandre Pantoja vai voltar a ser campeão. Charles do Bronx vai lutar de novo com o Arman Tsarukyan. Espero que o Islam Makhachev consiga vencer o Ian Gary para lutar com o Ilia Topuria depois dele vencer o Justin Gaethje. Super luta dos dois duplos campeões do UFC. Alex Poatan disputando o triplo campeonato com o Tom Aspinall. Alexander Volkanovski defendendo o cinturão pela 7ª vez e virando o novo GOAT da categoria dele. Merab Dvalishvili recuperando o cinturão contra o Petr Yan. Jiri Prochazka vencendo o cinturão interino contra Magomed Ankalaev. E se o Carlos Ulberg não voltar, é capaz o Khamzat Chimaev subir de categoria para lutar com Jiri Prochazka. Meu parceiro, eu tô falando de cinema aqui no UFC. Apesar de eu já ter feito e postado aqui nesse canal documentário sobre a maioria dos nomes que eu falei aqui na análise de hoje, eu vou te dar agora 2 caminhos para você escolher. Se você prefere saber tudo sobre a rivalidade dos duplos campeões Islam Makhachev e Ilia Topuria, ou se você quer entender 100% essa história de UFC Casa Branca, tá aqui na tela agora o link para os 2 documentários. Sexta-feira que vem tem mais e eu te vejo do outro lado.